Olá! Hoje eu vou conversar com você sobre como melhorar a aceitação de produtos saudáveis pelas crianças. Eu sou Giba Alchita, sou cientista, educadora parental, tenho especialização em psicologia positiva, ciência do bem-estar e autorrealização, tenho um perfil no Instagram chamado Criação Consciência, aproveita e me segue lá. Como melhorar a aceitação de produtos saudáveis pelas crianças? Algumas dicas essenciais. Dica de número 1. Não oferecer substituições não saudáveis. A criança não está comendo nada, você vai lá e dá um biscoito recheado. Você vai lá e dá um lanche fast food. Você vai lá e dá um salgadinho de pacote. Repara bem que a maior parte desses produtos tem muito tipo de sabor diferente junto. Se você pensar em bolacha recheada, todas têm o mesmo gosto, mas não tem. Mas você não consegue discriminar direito o gosto do que tem. Se você pegar um salgadinho de pacote e um lanche fast food, fala, tem gosto de bacon, mas é meio salgadinho, mas lembra o gosto um do outro. Por quê? Porque tem sabores muito marcantes e o intuito é te viciar mesmo. Então, imagina um paladar que está começando a ser treinado e direto para esse tipo de sabor. Como é que um brócolis vai competir com um salgadinho de pacote? No sabor, não. Então, o paladar é aprendido também. A gente precisa ensinar a criança esse caminho. Açúcar. Nunca ofereça açúcar de maneira desnecessária numa situação que não faz o menor sentido. Evite dar açúcar nos primeiros anos também. A criança não precisa disso. Tem gente que vai fazer salada de fruta e coloca leite condensado. A longo prazo, o que acaba acontecendo? A pessoa gosta do leite condensado. Ela nem sabe o sabor que as frutas têm. Dica de número 2. Permita que a criança participe do preparo dos alimentos, que ela participe das escolhas. Olha, hoje a gente vai fazer um bolo de aveia. Olha, hoje a gente vai fazer um tipo de crepe que vai farinha de alguma coisa muito gostosa, que você mesma comprou, uma farinha integral específica. Quando a criança participa, ela se sente pertencente, se sente importante e ela tende a se alimentar melhor e fazer escolhas mais saudáveis também, que já é o gancho para a próxima dica. A dica de número 3. Converse com a criança sobre a importância das escolhas saudáveis. Não vem com essa história de faz porque eu mandei, eu falo, você obedece. Por quê? Porque isso não traz uma cooperação da criança. Ela vai por medo de você. A longo prazo, muito provavelmente, quando ela puder fazer as escolhas dela, ela não vai seguir o que você queria que ela seguisse. Aquela pessoa que quando nunca come doce, quando come se lambuza, porque foi tão restringido que é isso que vai acontecer. Então não seja uma pessoa que vem na força nessas escolhas. Não, explique. Olha, é importante a gente consumir própolis. Por quê? Porque melhora a imunidade. Olha, é importante a gente consumir mais fibras. Por quê? Porque o organismo ele funciona melhor. Olha, é importante que a gente utilize certos produtos e que a gente não utilize outros. Por quê? Porque não é saudável. Então lá em casa a gente consome junk food uma vez por mês. E teve um dia que a gente tinha consumido no dia anterior e passou em frente àquela lanchonete. O meu filho falou assim, mas a gente já comeu ontem, é uma vez por mês porque faz mal comer sempre. E fim do assunto. Eles sabem, então conversa com a criança. Dica de número 4. Tenha consistência e coerência nas suas escolhas e nas suas ações. Lembre-se sempre que atos comunicam muito mais do que palavras. Então, se você quer que seus filhos tenham escolhas mais saudáveis, não adianta você dar salada para a criança e comer um cachorro quente na frente dela. Não adianta você dizer para a criança não comer no sofá, sendo que você está lá no sofá se alimentando. Não adianta você dizer para ela parar de usar o celular e você está o tempo todo pendurado nisso. Não adianta você falar para ela fazer um monte de coisa se depois você também volta atrás. Então lembre-se, o seu exemplo conta e os seus atos comunicam mais do que as suas palavras. Sejamos coerentes e sejamos consistentes. Dica de número 5, nossa última dica e uma dica especial. Sabor importa, né? Poxa vida, vou querer um negócio ruim sempre? Por quê? Então, por exemplo, a minha filha não gostava de comer arroz. Atualmente ela come. A gente mistura quinoa no meio do arroz. Mas antes ela não comia. Então o que eu fazia? Eu misturava o arroz de outras maneiras e oferecia para ela. Colocava no meio de uma crepioca, no meio de um omelete e ela aceitava numa boa. Então segue também o paladar da criança, é importante. Justamente por isso que a Apsflora criou a linha Propomax Kids, porque vem com produtos deliciosos e que ajudam na imunidade.
Então tem os sprays, tem esse suplemento alimentar que é uma delícia. Meus filhos gostam bastante e daí a gente pega e dá e explica. Agora é o contrário, olha, tem que tomar menos do que você queria, porque é gostoso demais, mas a gente não pode exceder a dose diária. E os preferidos lá em casa, que são as jujubas. A gente chama de jujuba carinhosamente, mas são as balinhas de goma que tem própolis e ajudam na imunidade. Eu, como cientista, faço questão absoluta de utilizar produtos que tenham uma validação científica, que tenham artigos embasados por trás, e não no achismo. Então, meus filhos mesmo já perguntam, hoje não vai ter própolis? Mesmo na época do outro própolis, eles já sabiam que fazia parte da rotina. E agora, mais do que nunca, essa palatabilidade, essa delícia que ficou agora, tem participação deles com certeza. Então, faça escolhas saudáveis, pense de maneira saudável e ajude a criança a ter mais saúde também.